Sesc Cultura ao Quadrado, programa apaixonado por Brasília, recebe hoje uma cantora e compositora também apaixonada pela cidade, que fez o Reconhecer Brasília. Karina Galvão, que prazer te receber aqui. Bem-vinda. O prazer é meu, Márcia. Estou muito feliz de estar aqui com o convite. Eu sou encantada com o seu canal, encantada com os vídeos que você faz. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi que surgiu essa ideia de fazer vídeos sobre a nossa cidade. É uma pergunta deliciosa para mim de responder, assim, né? Foi muito orgânico. E eu sempre conto, né? A minha filha, hoje ela tem 12, mas na época ela tinha 5. Eu não sei, eu acho que minha filha instigou em mim muito a criatividade que eu já tinha, né? Eu sempre gostei muito das artes, de tudo, de cantar. E acho que ela trouxe um pouco mais, assim, essas inspirações, né? E aí a primeira música, igual a gente estava conversando, né? A primeira música, ao contrário do que a gente lançou, que foi Uma Cidade Diferente, foi Vamos Brincar. E porque ela me convidava muito para brincar, era uma fase assim de, vamos brincar? E eu sempre falava, brincar de quê? Ela, vamos brincar? Brincar de quê? Né? E eu adorava esse brincar com ela, e a gente ia lá no Parque do Foguete, né? No Parque Ana Lídia. Parquinho Ana Lídia, que é a memória afetiva de De todo gerações de mundo. brasilienses. Vamos brincar de astronauta e no foguete chegar à lua. Vamos brincar de ser princesa na carruagem, chegar ao baile. E quando eu observei, eu falei, cara, esse parque aqui, ele não tem nada assim, né? Tipo, de dar cambalhota, de nada. Ele é um parque estático, mas ele instiga essa imaginação, a você brincar de imaginar. E a gente brincava pequena também, né? Meu pai falava, e agora a gente não sei o quê, e vai pra não sei aonde, e se esconde na cabana. E aí, assim, eu levei isso, né? Porque a gente herda essas coisas dos nossos pais, e eu brincava muito com ela de imaginar ali. E eu falei, olha só, esse aqui é disso, é daquilo. Aí fui atrás da história do parquinho, né? Do Parque Ana Aquele Lídia, foguete do icônico, né? Que foguete. todo mundo já brincou naquele foguete ali, né? E que era a referência que tinha em 60, né? Do Forte à Parte, dos da Disney, lançamento dos da Disney. E aí eu comecei a escrever. E aí surgiu, né? A música Vamos Brincar. E na escola dela, na mesma época que eu estava lá escrevendo essas músicas e tudo, ele estava estudando Brasília. E aí ela falou, mãe, a professora falou que a gente, né, precisa tirar foto dos lugares que a gente mais gosta. Eu formei em turismo, né, Márcia? Não sei se você sabe, a minha formação é Não turismo. sabia. E desde quando eu estava na faculdade, eu sentia falta de Brasília ter essa visão de turismo com um regionalismo, né? Com Sim, esse sentimento de e com pertencer. afeto. Porque É, Brasília é sempre retratada de forma muito fria, é aquela coisa burocrática, sede administrativa, sede do poder, esplanada, ministérios, Praça dos Três Poderes, então fica muito naquilo ali, né? isso, fica distante, né? Distante. E aí eu senti essa falta, assim, de que e na minha família, ela era a primeira filha de 2 brasilienses, né? Porque o meu pai é gaúcho e minha mãe é manauara, né? Um em cada extremo. Olha. E aí eu falei, poxa, eu queria que ela tivesse esse senso de que a nossa cidade ela é muito diferente. E aí veio eu falei, gente, a nossa cidade ela é diferente de tudo. O jeito que a gente se organiza, a forma que a gente vive a cidade, que a gente se apropria, como ela foi construída. E aí eu resolvi, né, transmitir isso para ela conforme a gente foi passeando e tirando foto. Eu até peguei uma foto dela recente, que era ela tirando as fotos. Ainda tinha aquela máquina digital, que era aquela quadradinha assim, Sei, né? não era o celular. Não era o celular, era a máquina que você tinha que baixar, né, no Aham. computador. E aí ela tirando várias fotos e tudo, e a gente conversando. E aí ficou isso pra mim, de uma cidade diferente, uma cidade diferente. E eu comecei a escrever sobre. Falei, eu queria explicar Brasília de um jeito que eu não precisasse dizer que é Brasília, né? Que as pessoas soubessem pela descrição que é Brasília. As pessoas Reconhecessem reconhecessem Brasília, foi Brasília. aí o nome. E aí, quando eu comecei a compor, né, escrever, a Alice falava, né, ela falava, minha mãe ligava, minha mãe tá aqui com aquela música dela, minha mãe tá aqui com aquela, porque eu falei, gente, eu encasquetava, e eu que rimo, que não sei o quê. E aí eu fiquei muito tempo mesmo no processo criativo, né, e aí foi de uma vez, vieram todas elas no mesmo período, né, que a gente já lançou Uma Cidade Diferente, Super 4,
Quadra, Vamos Brincar e Brasília Tem, né? São as 4 que a gente já lançou. E aí foi tudo junto. Eu acho que veio um momento muito inspirado, assim. E aí a escola convidou, né? Que a professora dela sabia que tinha as músicas. E aí eu fui para a escola dela e apresentei com as crianças, mostrando os brinquedos do parque. As crianças ensaiaram, cantaram junto. Ah, que lindo. E aí, no final, eu cantei Uma Cidade Diferente. E todo mundo ficou super encantado, assim. E eu falei, gente, talvez eu não tenha dimensão do que eu fiz, né? Assim, do que eu consegui Você transmitir. teve essa dimensão quando viralizou? Porque viralizou, eu recebi não sei, perdi a conta de quantas pessoas. Recebeu. De todas as pessoas que você possa imaginar, mais de uma vez. Às vezes a pessoa mandava e mandava de novo, porque como sabe que eu adoro Brasília, todo mundo me mandava. Já manda. Solange Ciane foi a primeira, mas várias pessoas me mandaram. Mandam, Você né? teve essa dimensão quando viralizou? Nossa, mas assim, primeiro foi isso. Quando a gente lançou e chegava de volta e o pessoal mandava print, chegou no grupo da família, veio não sei o quê. Eu não tinha ideia, eu falei, gente, porque pra mim foi algo tão natural, né, e espontâneo de fazer, não foi algo premeditado, assim, né? Eu não tive essa dimensão, eu fui ter quando um amigo do meu pai, e mandaram no grupo do trabalho dele lá, e aí ele falou, eu não vou falar nada, eu vou esperar. Aí alguém falou, é a sua filha, não sei o quê, porque viu o nome, né? E aí ele mandou para um cara fora do Brasil, e aí o cara falou, nossa, a gente tem um festival de cultura aqui, né, se você quiser vir e tudo. E aí eu falei, gente, como assim? E aí foram muitas visualizações, assim, que eu fiquei... E sabe o que mais me impressionou? Não foi Uma Cidade Diferente ter viralizado. Foi Super Quadra ter feito mais sucesso do que Uma Cidade Diferente. Eu achava que Uma Cidade Diferente era a que mais ia tocar o coração, assim. Uma pracinha, bloco, 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 bloco. Bloco, bloco. Tem pilotis. Mas eu acho que talvez a Super Quadra tenha tocado, porque aí é realmente onde a cidade é diferente. Os 6 andares, a história de você gritar da janela, os pilotis, brincar embaixo do bloco é uma coisa que é a Brasília. É só daqui, né? Então acho que talvez tenha tocado por esse jeitinho brasiliense, esse DNA brasiliense. Quem é daqui sabe. E as pessoas, acho que elas se viram, né? E elas querem se ver. É algo muito curioso, porque nos comentários a gente vê isso. Na Super Quadro. Tem um comentário lá da pessoa falando, mas você não contemplou, tinha que ter casa, 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 das 7 bloco, bloco, porque tem bloco, 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 bloco. Bloco, bloco na letra da música. E aí ela falou, não, mas e as casas que tem, né? Eu falei, calma aí, eu vou fazer uma então das casas. As pessoas, elas querem, né, se ver ali e elas se identificaram bastante, assim. Eu acho que tem 2 fatores. Eu acho que tem um fator que é a questão do pertencimento mesmo, e de você ter um orgulho danado de ser daqui, de fazer parte dessa cidade tão diferente. E acho que tem uma outra coisa também, que é o ressentimento do brasiliense pela cidade ser tão mal vista pelos outros. Então, tudo que aparece que reafirma que Brasília é bacana, legal, as pessoas daqui ficam orgulhosas. Sim, eu acho que tem isso também, né? Sim, acho que esse senso realmente de pertencer foi algo incrível, assim, que a gente trouxe para as crianças, eu acho que a gente supriu até uma carência que eu não sabia que existia, né? Que era um material que possa trazer, igual a gente fala, né? Se a gente consegue comunicar com as crianças, a gente consegue comunicar com todo mundo, né? E aí as pessoas vêm, se identificam, sentem parte, e a gente supriu essa parte, acho que de educação mesmo patrimonial, sabe? A gente até submeteu o projeto para um concurso do IFAM, e teve um retorno, assim, lindo, sabe, disso, porque Brasília é muito nova, né? Sim. Mas ela já tem uma identidade, né? E uma história, e já é patrimônio, e já é super reconhecida mundialmente, né? Então, quando você recebe esse retorno, assim, você fala, poxa, é um reforço daquilo que a gente tá fazendo com amor, porque eu não tenho outra palavra, Márcia, assim, porque não foi pensado como, vou fazer uma coisa, né? Teve um cara na primeira música, que saiu, aí ele achou e me ligou, e aí ele falou assim, eu queria dizer que a sua música, ela tem alma. E aí eu fiquei assim, falei, nossa, obrigada. E tem mesmo. Porque é impressionante, assim.
onde tocou nas pessoas, né? E eu acho que supriu isso que você está falando é muito interessante. Supriu também um pouco até a questão do material didático nas escolas. Porque as escolas têm que falar sobre Brasília e muitas vezes não tem elementos, não tem instrumentos para falar. E há um desconhecimento. Eu acho que isso é uma coisa também que você tem que começar realmente com as crianças e elas vão sendo multiplicadoras desse conhecimento. Desse conhecimento. A gente teve uma experiência no Coletivo Maria Cobogó na Bienal do Livro, na última Bienal do Livro antes da pandemia, que várias escolas estavam indo ali e numa das escolas eu perguntei, eu estava fazendo uma apresentação, estava em 2 estandes, né, no Maria Cobogó e no Distrito Cultural. E numa das apresentações eu perguntei para as crianças, vocês sabem quem foi o presidente que criou Brasília? Que é uma das suas músicas, né? Que você conta a história, como é que foi, né? Exatamente. Transição. E aí eu pergunto e uma das crianças levanta a mão, criança já de 8, 9 anos, levanta a mão e fala, eu sei, foi Dom Pedro I. E aí dá aquela dor no coração, você fala assim, gente, se as pessoas não sabem quem foi JK, como é que vão saber do resto? E como é que vão cuidar desse patrimônio? Como é que vão se apropriar, exatamente. E esse cuidado, eu acho que quanto mais a gente estuda sobre, porque foi isso, né? As músicas abriram uma portinha para que eu começasse a estudar bastante sobre Brasília. E a história da mudança da capital. E aí veio a história do Brasil. Eu falei, gente, eu tô me aprofundando aqui, né? Eu falei, hoje eu estudo, as pessoas perguntam, eu estudo Brasília, porque você vai entrando e você vê uma conexão gigante. Márcia, eu cheguei a pegar o mapa do Brasil antes e depois de Brasília. Você já fez isso? Não fiz isso. E olha que eu sou estudiosa de Brasília também. Você compara o mapa, você vê que as estradas, não tinha nenhuma apropriação além do litoral. Além do litoral. As estradas começaram a surgir a partir daí, né? Que veio a Belém Brasília, que veio a Brasília Acre, né? Hoje eu estava até ouvindo alguém comentar lá, falando, porque não tem estrada, não tem isso que eu falei, mas olha só, é muito recente esse desenvolvimento, né? Até essa divisão, até essa divisão de Goiás com Tocantins, né? Foi justamente porque começou a desenvolver bastante essa parte aqui do Goiás, né? E Tocantins não tinha um desenvolvimento e, né? Criaram mais um estado. Quando você vai se apropriando, você vai começando a entender e eu acho que falta um pouco isso, que é o que a gente está buscando com um projeto, que agora, né? Está se tornando um projeto, né? As músicas são a base desse projeto e tem outras músicas, né? Mas que a gente consiga transmitir isso de uma forma coerente, que as pessoas entendam, que faça sentido para as crianças e para as escolas, né? Brasília, não só Brasília como, né, a gente conhece quando a gente mora, mas como a capital. Eu falo, acho que Brasília precisa ser vista como a capital do Brasil. Sem dúvida. Né? Ela ser vista, Brasília é a capital. Então, o que a gente tem? Qual a história? Por que levou até essa mudança de capital, que tem um contexto político gigantesco, né? E aí eu comecei a partir daí, perceber que a gente conseguiria trazer mais músicas relacionadas, né? Porque agora a gente começou uma segunda etapa de criação de músicas já com temas que eu acho que são importantes serem abordados, né? Então eu falei, poxa... Você falou de 4 músicas, mas você não falou do samba. Tem um samba. E o samba é cheio de participações super especiais. Eu queria que você falasse um pouquinho do samba antes de falar da próxima, que vai ser essa outra etapa. Porque o samba já está nos canais. Já. O primeiro que a gente gravou, que eu compus, foi Vamos Brincar, que é do Parque Ana Lídia. Aí o segundo foi Uma Cidade Diferente, que descreve Brasília, que é muito gostoso, né? Eu adoro ela. Aí Super Quadra, que veio para falar justamente dessa organização urbana diferente. E é que o nome dela nem é Super Quadra, é Bloco. E aí tem a quarta, que é o samba, que a Brasília tem. Israel Pinheiro foi o nosso engenheiro, acompanhou a obra nesse gigante canteiro. Brasília tem, ela era justamente o que eu falava, gente, eu olhava e eu sempre remetia assim, eu falava, Brasília é um papel em branco que JK ele pôde criar ali, né? E aí eu comecei a ficar curiosa de quem eram essas outras pessoas, porque eu falei, cara, a gente tem
os famosos, né? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e o JK. São os três, assim, mais famosos, né? E aí Atos Bulcão começou a se destacar bastante, né? Mas pouco se falava do Israel Pinheiro, que era a pessoa que, né, foi no braço mesmo. As pessoas falam sobre a característica dele de ser uma pessoa mais séria, mais exigente, né? E eu falo, se ele não fosse, não Ele ia era o sair do pulso papel. forte da obra. Era ele que fazia tocava. as coisas acontecerem, É. né? Saírem do papel, Saírem do realmente. papel. E aí a música, conforme eu fui vendo, né, quem era, quem não era, o que tinha feito, eu falei, eu acho que as pessoas precisam saber quem são essas pessoas, o que tem aqui que são dessas pessoas, né? E nessa pesquisa foi curioso porque eu olhava a estátua do JK, que tem no memorial. Eu não sei se você viu essa história, que para mim foi a mais curiosa. Que eu falava, gente, quem fez essa estátua? Aí eu pesquisava e vi Honório Peçanha, se eu não me engano. E aí eu fui pesquisar e eu não achava nada sobre ele. Eu falei, que relação ele tem com Brasília? Porque só tem isso dele aqui e para mim é a obra que tem um destaque gigantesco, né? Sem dúvida. E aí eu achei um escrito daquele livro que eu te mostrei da Vera Brandt, que ela era amiga pessoal de JK e deles todos. E aí ela conta histórias assim, bem pessoais. E aí ela contando que na época o Sestiari, acho que eu falei certo o nome dele, não sei se... Sesquiati. Que ele fez várias obras em Brasília e ele estava brigado com Niemeyer. Na época que eles foram fazer esse monumento do JK, eles estavam brigados. Ele tentou de tudo, ele falou, usa uma que eu já tenho pronta, eu faço uma, eu não cobro nada. Ele queria muito fazer, mas eles estavam super brigados. E aí Niemeyer convidou Foi o Honório, irredutível. convidou o Honório para fazer. Aí eu falei, gente, olha que louco, a gente, assim, se a gente busca a história, a gente acaba descobrindo cada detalhe, cada coisa que a gente não fazia ideia, né? Do que era. E aí eu resolvi compartilhar porque tudo vira música, né? Pra mim, tudo. Que bom tudo que vira. Pra mim, tudo. Eu leio, estudo, e eu falo, vou fazer uma música aqui. E aí tudo vira música. E aí acabou tendo a Brasília Tem, que é uma música, é um samba. Eu tenho uma parceira, assim, que, nossa, eu sou apaixonada por ela, que é a Júlia Ferrari. Ela é minha parceira nessas composições todas, porque ela é musicista. Porque eu não sou musicista, né? Não estudei música e tal. Mas é cantora, compositora brasiliense muito criativa. Então, mas a Júlia... tem os requisitos que precisava para o projeto andar. Eu preciso dar um mérito, porque a Júlia, ela é, assim, incrível na questão de melodia. Para ela é com uma facilidade, uma tranquilidade, porque eu já tinha a letra de Brasília Tem. Eu tinha uma ideia de uma melodia, mas ela até brinca que eu compunha muito repetitivo, né? E aí ela transformou a música em um samba. E eu falei, gente, que maravilhoso. Aí eu falei, mas eu queria, quando a gente gravasse, que tivessem as pessoas do samba daqui. Só que até agora o projeto foi feito de forma colaborativa, né? Eu falei, eu não vou ter. Eu cogitei algumas bandas que tem aqui, alguns grupos de samba. Eu falei, mas eu não vou ter recurso para, né? Eu posso até tentei convidar e tal. E aí eu convidei a Larissa, que é uma percussionista maravilhosa que a gente tem aqui em Brasília, para gravar. Ela é maravilhosa. E aí ela topou gravar. E aí eu falei, massa. Aí ela falou, mas Karina, o samba ele precisava ter isso e aquilo. Aí ela foi ligando e chamando outras pessoas. Ela foi convidando. Ela falou, você podia falar com não sei quem, tem não sei quem e tal. Aí eu falei, gente, eu tô amando, por favor. E aí nisso veio a de Ribeiro, né? Veio o Fernando César, que é do Sete Cordas, né? Veio o Ian Curry, ele tá morando fora de Brasília, que toca cavaco. A Larissa, veio o André, veio um monte de gente, veio o Léo, e aí foi agregando, e daqui a pouco a gente tinha um sambão, né? Os cantantes Brasília existiu. Mas eu acho que também tem essa coisa da alma do projeto. Eu acho que como é um projeto muito querido pelas pessoas da cidade, Sim. todo mundo quer participar. É. Ou quer participar colaborando, entrando no Sim. financiamento coletivo e tal, ou quer participar de alguma De outra algum maneira. jeito. Se você é músico, eu acho que é um Uma prazer contribuição. você poder
participar de uma música como essa. Eu, se tocasse um instrumento, ia me oferecer Por também. favor. Ai, foi lindo, porque foi esse clima, assim, sabe? E aí até a Dia fazer um show de um aniversário de Brasília. Ela falou, eu posso cantar? Eu falei, por favor. Né? E eu adoro que as pessoas se apropriem mesmo, sabe, Márcia? Assim, uma professora gravou essa música, ela ensaiou um teatro com os alunos. Que Acho que foi gracinha. 410 Sul. E aí ela mandou pra mim comentou no YouTube, falando que os alunos dela iam se apresentar. Aí eu falei pra ela, né, me mandar. Eu falei, que maravilhoso. Aí ela mandou por e-mail, convidando. E eu fui, Márcia. Aí eu sentei lá pra assistir. No final eu fui lá falar com ela. Nossa, mas ela ficou numa alegria, assim. Ela falou, nossa, pra mim era uma emoção, né? Nossa, Ver as eu crianças imagino. cantando uma música Imagino. que eu compus, que eu nem imaginava, né? Assim, isso que você falou da proporção, né? Que você está contribuindo, né, para a educação patrimonial. E eu falei, gente, eu tô amando isso, né? De contribuir para subsidiar os professores. Foi quando eu comecei a escrever o projeto enquanto projeto. Aí eu falei, tá aí uma das coisas que eu acho que a gente consegue subsidiar o professor, né, com materiais que ele consiga conduzir uma aula, que ele consiga E que trabalhar. seja interessante, que seja lúdico, que seja envolvente, porque hoje em dia, mais do que nunca, com toda a tecnologia que a gente tem, não dá para você fazer coisas muito monótonas. E o Reconhecer Brasília sai dessa coisa chata que a gente às vezes vê em sala de aula, né? Traz uma coisa viva e tal. E aí tem a animação, que é outra parte que eu acho sensacional. Juscelino Kubitschek tocando guitarra num dos clipes. Como é que surgiu e como é que é a sua parceria na animação? Quem é que faz para você? A gente tem duas pessoas que, assim, abraçaram o projeto, né? O Baji, ele é o ilustrador e ele é daqui de Brasília, grafiteiro e tal, sabe? Compra todas as ideias. O Baji, desde o início, comprou. E eu cheguei nele, sabe como? Porque eu era louca por uma pomba que ele fazia. E o projeto, Márcia, porque ainda não saiu, mas ele tem uma personagem que é uma pomba, é a pomba Júlia. Em homenagem à minha vizinha aqui, me ajuda nas melodias, eu falei, eu vou criar, Júlia, a pomba Júlia. Aí ela, só se você for a capivara. Aí eu falei, tá, pode ser, a gente pensando, né, o que ia sair daí, né? E aí ele tinha uma pomba que ele desenhava, era uma pomba meio vesga, eu falei, você me emprestaria sua pomba, né? Que ela até tá no clipe lá, né? No primeiro, e ela aparece em vários. Ele falou, eu vou criar uma pomba só pra você depois. E aí eu cheguei nele, e foi na época da pandemia, que tava todo mundo mais disponível, né? O que fez os três primeiros vídeos foi o Alexandre, que ele não tá atualmente no projeto. E aí o Rui agregou com a animação, porque são duas frentes. O que ilustra, né? E o que anima essas ilustrações que eles fazem, né? E aí hoje a gente tá com o Rui e o Baji. E a Pomba Júlia, ela tem uma música, Márcia. Ela foi uma música que também veio nessa época, que eu fui concluindo ela aos poucos. Que eu queria falar de Brasília com esse senso de moradora, né? Mas toda vez eu falo que você cria um personagem que ou é uma pessoa, aí você fica nessa, é uma criança, é um idoso, é branco, alto, moreno, da cor da pele. Você entra em várias questões que você fala, eu não queria definir um personagem assim, né? Aí fala, e quando falam de Brasília, sempre falam do Cerrado. A capivara, o lobo-guará, né? Os animais assim. Eu falei, cara, a pomba. Aí eu falei, a pomba, ela não é daqui, né? Não existia pomba Mas aqui. a gente faz uma ligação com Atos Vulcão. Por causa da igrejinha, que tem a pombinha e a estrelinha. Mas olha só, aí eu falei, o que acontece? Trouxeram a pomba pra cá. Assim como não tinha Brasília, construíram Brasília e trouxeram as pessoas pra cá. Algumas já estavam aqui, né? Já viviam por aqui e tudo, mas foi feita uma cidade pra abrigar e trouxeram essas pessoas. E aí construíram um pombal lá na Praça dos Três Poderes e trouxeram essas pombas, que hoje elas já se multiplicam, né? Que parece um pregador de roupa, um pombal, né? E igual as pessoas, né? Tá por aí. E aí eu falei, cara, tá aí, eu queria que fosse uma pomba, o personagem, né? Que contasse um pouco dessa história como brasiliense. Ai, me permite, Márcia, eu vou cantar um trechinho da Pomba Júlia. Por favor. A Pomba Júlia era assim, sou Pomba Júlia e vou mostrar pra você um pouco da cidade onde eu escolhi viver. Meu avô veio pra cá, não tinha onde morar.
conheceu a minha avó e resolveram se casar. Nasceram o meu pai, tia Neque, tio João. Assim estava formada a primeira geração. Pararara. Meu pai tinha uma banda, minha mãe se apaixonou. Depois de algum tempo nasci eu e o Dodô. Eu moro em uma praça no eixo monumental. Nela ficam os três poderes e um belo de um pombal. No meu quarto dá pra ver o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal. Aí tem a música conta ali sobre a Praça dos Três Poderes e A tal. Casa da Pomba. A Casa da Pomba. Aí ela tá apresentando o seu espaço, onde ela Gente, escolheu esse, viver. esse foi spoiler pra gente. Foi. Maravilhoso, porque eu não vi Essa ainda nem nada. saiu. Eu não vi ainda nada nas redes sociais. Estamos Tem dando nada. Sesc Cultura ao Quadrado, saindo na Lançando. frente, lançando. Mas não tem nada, nem a harmonia tá fechada, nem é o final da letra e Mas tudo. é uma Ela graça, tá- é. uma graça. Eu falava, eu preciso de um personagem, assim, porque a ideia é desenvolver o espetáculo teatral, né, que eu tô buscando essa projeção mapeada, eu queria levar o espetáculo para as quadras, eu queria que ele fosse itinerante, mas, sabe, você poder descer e assistir o espetáculo, sem Que é você fantástico. precisar ir num lugar fechado e tudo, você poder ser um espetáculo de rua. Que é um pouco o espírito da Serenata de Natal, É. até, né? Que vai pelas quadras, as pessoas vão descendo, vão acompanhando. Então, é aquela que vai envolvendo. Isso. E é levar para onde você mora um pouco desse lugar onde você mora, né? Então a gente está assim, nesse momento, com algumas músicas para costurar esse espetáculo que eu já escrevi, aí tem esse processo, né? Que você falar, qual é o meu processo? Tem o processo criativo, aí ele passa pelo pessoal que é músico, né? Que é o Matheus Ferrari, que é a Júlia Ferrari, e aí eles dão uma ajustada ali no que precisa na parte técnica e musical. Aí depois a gente vai para o processo de gravação do fonograma, para depois, que aí vem a harmonia, é um processo, né? E tem registro de música, tem a parte burocrática, né? E aí depois a gente vai criando em cima disso. Aí eu falei, agora que eu vou começar a construir essa amarração, porque a ideia do espetáculo ela já existe. Já tem E a Brasília tem artista. tradição nesse tipo de espetáculo. A gente recebeu aqui a Maíra Oliveira, do Esquadrão da Vida, que era um grupo que tomava as quadras mesmo, ia chamando as pessoas. E Ai, que o delícia. teatro de rua mesmo, com as pessoas participando. É uma energia diferente do que dentro de uma sala de teatro. E acho que a proposta tem tudo a ver com o projeto de vocês. Sempre, né? Você estava falando dessa segunda etapa do projeto e você falou também de uma nova música, além da Pomba, Júlia. Você falou de uma nova música que você quer falar sobre candangos, sobre os construtores, sobre os operários e sobre a luta, a epopeia que foi para a cidade chegar onde está hoje, né? Márcia, tem até isso. Eu comecei a ler bastante, né? Depois, porque essa música dos Candangos, ela veio já nessa nova leva, né? Depois, assim, que eu a compus. Que eu fui lendo sobre, né? E buscando as informações sobre quem vinha, como é que vinha, de onde vinha, né? E é algo realmente que tem recebido até um destaque maior, de um reconhecimento, né? A gente sabe, é uma história, tem a parte trágica, tem a Tem. parte, né, de glórias e lutas, e ao mesmo tempo tem um lado mais obscuro, né? Tanto é que eu falei, poxa, eu gostaria de contar essa história por meio da música. É uma história que a gente precisa abordar de alguma forma, né? Tanto é que eu fiquei pensando, talvez a gente não trabalhar ela com crianças pequenas, mas assim, com crianças talvez um pouco maiores que consigam compreender essa construção de uma cidade do zero, né? Que veio gente de todos os lugares do Brasil, que essa eu acho que eu não conseguiria romantizar ela como um todo, porque a gente tem uma história que às vezes tem histórias românticas, né? Que pessoas que vieram de Mas lugares é se importante encontraram. ter informação real. Real, de tudo que aconteceu. Um trecho dessa, bem de lá de onde eu vim, ninguém nunca ouviu falar. Lá que sofri muitos com a seca, resolvi foi me mudar. Perdi muitos companheiros e me chamam de candango. Tenho orgulho do meu feito aos meus 20 e poucos anos. Então, assim, e tem um outro que ele fala cada prédio, cada viga, um nordestino no chão, porque assim,
era um pessoal que não tinha instrução, foram criados muitos cursos técnicos, né, para qualificar essa mão de obra. Não era um pessoal que já vinha sabendo Sim, sobre construção e civil. era outra época, e outra realidade. Quando eu comecei foi isso, acho que tem uns momentos de inspiração assim, e eu consegui até o início dessa música, a melodia de Peixe Vivo, né, que era JK, Era a gostava música- muito, era a fazia música favorita. serenata. É. E era assim, o Brasil aqui em peso viu Brasília inaugurar. Não foi fácil o desafio, estou aqui para lhes contar. Tem data para entregar, já dizia JK. Com a palavra, os candangos que aqui vieram morar. E aí a ideia dela é justamente cada estrofe é um personagem e é cantada por uma voz diferente nessa, assim. Essa eu já Contando pensei a o formato. história Como mesmo se de fosse cada a um sua, o dos seu candangos. sotaque. Aham. E aí eu procurei pessoas daqui que cantam, E né? lança quando essa? Ai, já eu adoraria. queremos. Já que- Então, eu fico assim, né, Márcia, igual a gente estava falando, eu tava repensando isso, eu falei, acho que eu lanço uma música por ano, né, porque eu tô nessa expectativa, se a gente fizer o financiamento da gente lançar ela no próximo aniversário de Brasília, né, eu acho que é a data que, assim, é uma grande oportunidade para o Sem nosso dúvida, projeto, Sem dúvida. né, e também caso a gente consiga algum patrocínio, que talvez isso a gente está tentando buscar algum patrocínio para que a gente possa produzir da melhor forma, né? Conseguir trazer essas pessoas, conseguir ter uma produção, né? Hoje a gente tem uma produção profissional, porque são profissionais bem que estão com a profissional, gente, sim. né? Mas a gente conseguir trazer mais elementos e tudo seria muito bacana. Então, assim, eu já vou deixar o convite, então, né? Para vocês quiserem procurar a gente pelas redes sociais, né? Eu mesma que administro as redes, é Projeto Reconhecer Brasília, no YouTube e no Instagram. E aí a gente comunica lá quando a gente lança. Inclusive, eu fiquei muito feliz que normalmente os financiamentos eram muito amigos e conhecidos de amigos. E o último que a gente fez, participantes das redes sociais aderiram, sabe? Então eu divulgo lá e aí a gente, fechando o financiamento, a gente grava e consegue divulgar e ter mais um material aí, É uma né? oportunidade para quem quer participar, para quem quer ajudar o projeto a continuar andando e quem quer participar. Karina, conversa ótima com você. Falar de Brasília é o meu assunto favorito, o seu assunto também. favorito. Então a gente vai ficar aqui até o aniversário de 120 anos de Brasília conversando sobre a cidade. Sim. Mas eu queria encerrar contigo te pedindo uma mensagem para o futuro, que você deixasse um recado do que você espera. Ai, Márcia, eu espero que as pessoas, sobre Brasília, porque não tem para mim como fugir nesse assunto, eu espero que a gente consiga ter pessoas que preservem Brasília, sabe? Que mantenham o patrimônio, que entendam Brasília a ponto de se preocuparem, tanto moradores quanto pessoas que estejam nas gestões públicas, né? Seja dentro dos órgãos públicos, técnicos ou governantes, que consigam olhar Brasília com o olhar que ela merece, assim, sabe? E que a gente possa contribuir para isso. Então, acho que a minha perspectiva, assim, de o que você deseja, falar, eu queria tanto isso, né? Chegar lá na frente e ver que a gente tem um patrimônio preservado, né? Bem cuidado, É. né? O que a gente conhece, a gente ama e a gente Cuida. cuida do que a gente ama. Então tem que conhecer, tem que amar e tem que preservar. Sim. Eu acho que é isso. O seu recado é lindo e eu assino embaixo. Tamo junto. Ai, que lindo. Karina, muito obrigada. Sucesso, vida longa para o Reconhecer Brasília. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com mais uma entrevista. Até lá. As cigarras cantando até de madrugada. Bloco, 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 bloco. Bloco, bloco. Gritar da janela, descer pra brincar embaixo